chamada de Deus para o homem. O chamado de Deus para o homem é para o homem ter o conhecimento do caminho que levará o homem a ele. O chamado de Deus para a humanidade. Você sabe o diferencial do Evangelho para o sistema religioso? O diferencial do Evangelho é que o Evangelho é o chamado de Deus para o homem ter o conhecimento do meio do caminho para chegar a ele. O sistema religioso é o chamado para as pessoas estar dentro de um determinado sistema, cumprindo regras, vivendo princípios, valores, cumprindo sacrifício, fazendo obra, para poder chegar a Deus. O chamado do sistema religioso para a humanidade chegar a Deus é através de ritual, de sacrifício, de obras, de vida vivida no ambiente religioso, para que depois de cumprir, estando submisso, vivendo e praticando tudo que o sistema religioso determina e estabelece para o povo, como se fosse o caminho para Deus, depois de tudo isso você encontrar Deus. O Evangelho não. O Evangelho convida o homem a conhecer o caminho por onde ele vai chegar direto a Deus. Esse caminho não tem nenhum intermediário. Por isso que eu digo, o diabo ele colocou obstáculos. O diabo ele colocou empecilhos para que o homem não chegue a Deus. E aonde é que está esses obstáculos? Aonde é que está esses empecilhos que impede o ser humano perdido dentro de um juízo para condenação? Aonde é que estão esses obstáculos e esses empecilhos que impede o homem do conhecimento do caminho por onde ele vai chegar direto a Deus? Caminho esse que não tem obstáculo, não tem empecilho, não tem nenhum intermédio. É um caminho que leva o homem direto a Deus. Aonde é que está esse obstáculo que o diabo coloca para impedir o homem desse caminho? Está pregado no sistema religioso. O obstáculo é o sistema religioso, com os seus princípios, com os seus valores, com as suas regras, com as suas normas, estabelecida para o povo viver e praticar, como se fosse para Deus. E isso aí é empecilhos, é obstáculo, é impedimento, que tira o homem do conhecimento verdadeiro do caminho para chegar a Deus. Que não tem obstáculo, que não tem empecilho, que não tem intermédio. O chamado de Deus pelo Evangelho para você chegar a Ele não passa por nenhum obstáculo, não passa por nenhum empecilho. É um chamado que leva você a conhecer esse caminho que conduz você direto ao acesso à presença de Deus. Esse caminho que o diabo perverte, deturpa e leva as pessoas a desviar e não encontrar esse caminho, não andar e não estar nesse caminho. Esse caminho que é Jesus, por onde o indivíduo chegará a Deus, tendo acesso a Deus, recebendo a dádiva, a graça, o amor, a misericórdia de Deus. O sistema religioso
Ele convida o homem para ir a Deus, mas ele convida o homem a se submeter, a cumprir, a viver, a centralizar sua vida, devotando e consagrando dentro de regras, de normas, de julgos, de fardo de servidão, de obrigações, de atividades, de meios estabelecidos para o homem cumprir, para que ele possa, assim, chegar a Deus, alcançar a graça de Deus, ter a convicção de salvação dentro de uma mentira. O sistema religioso é o impedimento, é o desvio que contraria a verdade de Deus, que tira o homem da verdade de Deus. O sistema religioso, um instrumento que Satanás usou e continua usando, é o sistema que desvia a humanidade de Deus. Mas é uma artimanha, é uma astúcia inteligente do diabo. Porque o povo desviado de Deus dentro do sistema, mas a mente do povo faz eles pensarem que estão indo a Deus. É aí onde entra a questão que Jesus vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês estão nesse caminho aprisionados, indo a juízo. Se conhecer a verdade que é Jesus, por onde você vai ter o conhecimento para Deus, a direção para Deus, você é liberto. É aí o que Jesus também vai dizer: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim e me siga, não permaneça nas trevas. Quando você tem o conhecimento de Jesus, você sai das trevas, que é o engano e a mentira de Satanás que o povo vive dentro do sistema religioso. Essas trevas é o entendimento, é os preceitos, os valores falsificados que o diabo falsifica no sistema, levando o povo a pensar que é a verdade de Deus. O povo está andando com a sua vida devota pelos princípios e conceitos do sistema, estão em trevas. Se você crê em Jesus e seguir a Jesus, você sai das trevas e vem para a luz. O chamado de Deus para a humanidade ter o conhecimento por onde chegar a Ele é no Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O diabo vem e coloca instituições religiosas, ambiente, para o povo centralizar sua vida e seu viver para com Deus, dentro do ambiente, para poder ser salvo. Enquanto o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação é para quem crê, mas crê no Evangelho. E o Evangelho é uma mensagem, é uma informação que nos dá o conhecimento do caminho e da vida para com Deus, que é Jesus. Toda a informação do Evangelho leva o homem a buscar esta vida com Deus em Cristo, por Cristo. Isso por meio da fé, guardando e praticando a sua palavra. Fé é crer, é acreditar, é se conduzir, é estar. Mas esse crer, esse estar, esse se conduzir, tem que ser em Cristo, na palavra dele. Essa é a fé. Essa é a fé que vem pelo ouvir o Evangelho, que leva o homem a alcançar o dom gratuito de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Salvação é pela graça, a condição é pela fé. Salvação é pela graça, mas a condição é pela fé. A fé é você crer no que o Evangelho revela, que mostra a você o único meio de salvação, o caminho da salvação, a esperança da salvação. Essa fé no Evangelho. Então vocês estão entendendo isso? Então quero que vocês entendam o seguinte: Deus, Ele chama o homem, não é por nenhuma mensagem religiosa de nenhuma religião. Deus chama o homem para viver. Deus chama o homem para viver com Ele
nele, não é por meio de nenhuma religião, de nenhuma atividade religiosa, de nenhum centro religioso. É por meio do conhecimento do Evangelho, para que por fé, dentro desse conhecimento, você mantenha sua vida na direção de Deus, andando com entendimento no Evangelho, para manter a sua vida para com Deus. Ela não vai ser mantida, ela não vai ser real, ela não vai ser verdadeira, se não tiver andando com entendimento pela fé no que o Evangelho revela. Sua vida com Deus, ela não é real a partir da sua vida escrava devota, cumprindo meta, obra, sacrifício, obrigação, penitência, atividade, consagrando e devotando sua vida e seu viver num sistema religioso, onde você centraliza todo viver como se fosse para Deus dentro do sistema. A sua vida com Deus não é por meio de culto, não é por meio de ritual, não é por meio de obra de caridade, não é por meio de sacrifício, não é por meio de vida dentro de nenhuma religião ou igreja. Ninguém tem vida com Deus dentro desses princípios, por meio desses caminhos. O homem só tem vida com Deus quando ele encontra esta vida. Esta vida é Jesus. É Ele que nos dá a vida com Deus. Você não vai alcançar a vida com Deus dentro de nenhuma religião, de nenhuma vida centralizada e devota a uma religião. A sua vida com Deus, ela é real, verdadeira, quando você conhece a verdade, quando você passa a andar nesta verdade, estando nessa verdade que é Jesus. Você tem a vida com Deus. Isso, gente. Vida com Deus não é por sacrifício, penitência, devoção, onde você consagra e devota a sua vida dentro de uma entidade religiosa, de um sistema de vida religiosa. A vida com Deus é pelo conhecimento dessa verdade que Ele nos revela, que é Cristo, aonde Ele nos orienta, aonde Ele nos conduz e instrui. Por onde somos guiados para essa vida com Deus? É por Jesus, em Jesus. É isso que o Evangelho revela. Esse princípio que o mundo vive de religiosidade não tem nada a ver com o que o Evangelho ensina. O Evangelho não ensina nada disso, que a humanidade vive dentro do sistema religioso. O sistema religioso é o reino das trevas em oposição ao reino da luz. O reino da luz é Cristo, o Evangelho pregado ao mundo para libertar das trevas, que é a mentira do diabo que a humanidade jaz dominada. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no reino das trevas. Mas aqueles que ouvem e crêem no Evangelho são tirados do poder de Satanás, trazidos para Deus. São tirados das trevas, trazidos para a luz, para santificados serem pela fé em Jesus Cristo, aonde vão encontrar remissão de pecado. É isso que o Evangelho revela. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 17 e 18. O próprio Jesus vai dizer a Paulo que enviaria ele para pregar o Evangelho, para converter aqueles que estão nas trevas e trazer para a luz, para tirar aqueles que estão no poder de Satanás e trazer para Deus, para que, santificados pela fé em Cristo, recebessem a remissão de pecados. O próprio Jesus disse isso, e isso seria pela mensagem do Evangelho. Não era por igreja, não era por vida de igreja, não era por devoção de igreja, não era por sacrifício, penitência, flagelo, escravidão, de cumprir a obrigação, reforma, de trabalho, de obra de igreja. Era por crer no Evangelho. A salvação, o Evangelho não revela que é por nenhuma igreja. O Evangelho não ensina, não revela que salvação é por nenhuma obra ou cerimonial de igreja. Nem batismo, nem ceia, nem dízimo, nem guardar sábado, nem estar nessa ou naquela igreja. O Evangelho revela que a salvação é por crer em Jesus para ser salvo. Amém?